Oi, gente, Camila falando. E hoje nós vamos dar início a uma discussão de um assunto que é muito importante na área das atualidades, que são as diversas crises econômicas que permeiam o capitalismo. O sociólogo Karl Marx, ainda no século XIX, afirmava que esse sistema, que hoje é global, apresenta dentro de si, de seus princípios, a chave da sua destruição. E seriam esses princípios e essa chave as crises econômicas, que são tão frequentes nesse modelo socioeconômico que hoje nós globalmente adotamos. Então, aqui eu trouxe 3 questões que vão abordar principalmente a crise de 1929, que foi um grande marco no século XX, e a crise de 2007, que teve repercussões até 2014, por exemplo, no Brasil. Então, eu vou abordar essas 2 crises em 3 questões do próprio Enem, questões de 2012, 2014 e 2015, e nós vamos discutir também, a partir dessas questões, princípios básicos de todas as crises econômicas que assolam a humanidade, né, com frequência, sem deixar de lado o contexto e as particularidades de cada uma. Nós vamos começar aqui por essa questão e, como é de praxe, vamos primeiro para o enunciado. Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, devido a um motivo. Então, como muitas das crises econômicas, principalmente da era moderna, que atingiram proporções globais, né, já nesse sistema capitalista, as crises começam de uma maneira restrita e aí, devido ao entrelaçamento que nós temos de todos os países entre si, nessas tais relações capitalistas, ela atinge proporções globais. Porque como todos estamos unidos por esses contextos de transações e de trocas, quando um é afetado, o que depende direta ou indiretamente dele também o é afetado. Então, pode começar numa cidade, um crash, digamos assim, um princípio de crise. E se não for contida ou se aquilo tomar proporções muito pouco controláveis, digamos assim, pode atingir escala global, como acontece nessas 2 crises que eu vou mais enfocar aqui nesse momento. Então, eu vou agora partir para o texto e tentar entender do que exatamente eles estão falando aqui. Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outras 4 milhões corriam risco de ser despejadas. Então, eu já fui situada no tempo. Eu sei que agora que a crise de 2007, 2008, né, é principalmente tratada como crise de 2008, que foi quando ela se popularizou, digamos assim, e vamos ver o que o texto vai trazer mais de informações para mim. Eu já me situei no tempo, isso é super importante, em questões de atualidades. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos, e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Então, aqui a gente vai perceber uma particularidade das crises norte-americanas, que é ter início no setor imobiliário. Porque nos Estados Unidos, eles têm um costume de fazer hipotecas. Isso é algo que a gente vê muito nos filmes, nas séries, enfim. Quando eles estão sem dinheiro, eles vão até os bancos. É algo até um pouco parecido com o que a gente faz aqui no Brasil, porque aqui a gente dá a casa ou o carro como garantia. Lá eles literalmente é como se vendessem a casa para o banco e eles ficam pagando a casa novamente. Mas o que acontece muitas vezes? Os bancos liberam um crédito chamado de crédito imobiliário muito sem critério, né? Visando um lucro que parece fácil, porque muitas pessoas querem hipotecar a casa. Aí o que acontece? Essas pessoas que não foram bem avaliadas, né, que não tinham condições de pagar essa dívida, não pagam a dívida. E aí o banco toma a casa, mas aí o que você está tendo como, enquanto banco, né, o que você está tomando? Uma casa, e uma casa não é dinheiro. Se isso acontecer em proporções grandes, por exemplo, uma cidade em que
muitas pessoas na cidade estão nessa situação de hipoteca e não pagam, praticamente o que aquele banco naquela cidade tem em termos financeiros são imóveis. E o imóvel, por mais que ele tenha um valor comercial, se você está numa situação em que você está com pouco dinheiro em caixa, o imóvel vale pouca coisa, porque tem poucas pessoas para comprar e, enfim, gera toda uma situação de crise. E isso é bastante comum nos Estados Unidos devido a essa particularidade deles de fazerem as hipotecas e tudo mais. Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Então, na tentativa de reverter esse quadro, os bancos iam lá e reduziam os valores das casas para ver se aparecia um eventual comprador. Mas devido ao contexto de crise, é muito difícil, numa crise, uma pessoa querer comprar um imóvel, né? Uma pessoa, assim, normal, classe média. Eu digo normal porque, enfim, os multimilionários, para eles não há crise, gente. É sempre bom relembrar isso. Muitos deles ganham em crises. Há, inclusive, um filme lançado recentemente, né? Se eu não me engano, é A Aposta ou algo nesse sentido. Se alguém tiver assistido vai lembrar. Em que é explicado que nessa crise, justamente essa que eu estou falando para vocês, muitas pessoas ganharam dinheiro em cima dela. É insinuado pelo filme, inclusive, que essa crise foi deixada acontecer, justamente para que essas pessoas, poucas pessoas, se beneficiassem. Então, em Cleveland, foi como um Katrina financeiro atingisse a cidade. Foi como se um Katrina financeiro atingisse a cidade de Cleveland, que foi onde começou esse vácuo imobiliário, digamos assim. Casas abandonadas, com tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros, né, que é a classe primeiramente afetada. Na Califórnia, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade mais acentuada. Na Califórnia também se enfileiraram casas abandonadas, então começou uma crise imobiliária que se espalhou por todo o mundo devido a esse contexto de entrelaçamento entre os países imersos nessa lógica capitalista. Por que isso não acontecia na época, por exemplo, do mercantilismo, do colonialismo? Porque esses sistemas eles são voltados para si. Então, eram os impérios que se fechavam dentro de si e que obtinham seu dinheiro com o metalismo, com a conquista de colônias, e não tinham lá essa dependência dos outros países. Porque o real está mais valorizado e isso prejudica o valor da venda de tal produto. Não, isso não acontecia, porque não havia esse câmbio mundial tal como ocorre hoje. Porque a situação de hoje é a seguinte: caso um país lá do outro lado do mundo, como a China, quebre, o Brasil vai ficar extremamente prejudicado, porque são parceiros comerciais muito dependentes, principalmente o Brasil dependente da China, tá? Porque a China compra da gente muito da nossa soja, que lá eles alimentam os animais e, enfim, utilizam os animais para se alimentar, tudo bem. Mas aí, vai que eles desenvolvem uma outra fonte de alimento, enfim, parem de comprar a nossa soja. É crise na hora pra gente, a gente quebra, porque a gente está caminhando por uma política de muito dependência da venda da soja para a China. Então, é nesse contexto de relações muito interdependentes que as crises acontecem. Por mais que os chefes de estado desses países vivam aí trocando farpas, eu não vou comprar tua vacina, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, um é cada vez mais dependente da compra da soja pela necessidade do outro. Então, o capitalismo ele tem dessas incoerências. Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais. Devido a qual motivo? Superprodução de bens de consumo. Sabe qual crise vai ser gerada a partir da superprodução do bem de consumo? A crise de 1929. Porque o que estava acontecendo? A Europa estava arrasada devido à Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos, que embora tenha participado da guerra, estava lá inteiraço. Já que o palco, onde o palco comeu literalmente, se me perdoem a palavra, foi na Europa. Então, a Europa que estava devastada. Então, os Estados Unidos aproveitou esse momento para se industrializar e literalmente ser aquele cara que vendia tudo para a Europa. Então, quando você vende tudo para um continente, gente, você enriquece.
E isso permitiu gerar nos Estados Unidos, na década de 20, no início da década de 20, os tais anos dourados, a Hollywood, o glamour, a riqueza, a gente está rico, vamos jogar dinheiro para cima. Mas os Estados Unidos não se preparou, se confiou nisso, a Europa vai depender da gente para sempre. A Europa se reergueu, em 1929 eles já estavam lá tranquilões, e aí os Estados Unidos não havia reduzido a sua produção industrial. O que aconteceu? Produzindo, ninguém comprar, crise. Então, a crise gerada pela superprodução de bens de consumo foi a de 1929. Colapso industrial de países asiáticos. Por mais que, se houvesse, e já houve ameaças, de colapso dos países asiáticos, né, principalmente dos novos tigres asiáticos, ali, Coreia do Sul reinando, Japão, isso poderia gerar uma crise no mundo ocidental, digamos, né, que é mais Europa, Estados Unidos, enfim, América do Sul. É possível, mas não aconteceu, até porque a gente percebe que são países de um capitalismo maduro. O que isso quer dizer? São países que se prepararam na base, não foram na emoção, que nem, por exemplo, os Estados Unidos na década de 20. Então, eles construíram as suas economias de uma maneira bem sólida. Então, e pode acontecer, claro, se eles quebrarem, o mundo quebra, mas isso não aconteceu. Então, aí a gente vai para essa letra C que diz que o motivo é a interdependência do sistema econômico. E é justamente isso, pessoal. Nós somos tão interdependentes de todo mundo que se um quebra, é efeito dominó, os outros caem. Uma cidade teve uma crise imobiliária em Cleveland e isso se transformou numa crise de proporções absurdas, que chegou no Brasil em 2014, né? Que foi a tal marolinha que o ex-presidente Lula disse que não ia chegar em 2008, né? Que foi quando teve o estouramento da crise nos Estados Unidos, mas que acabou chegando aqui em 2014. As crises econômicas mundiais de proporções globais, elas têm essa particularidade. Elas explodem lá no local foco e aí com os anos só que elas vão chegar nos outros lugares. Por que isso acontece? Porque os governos, sabendo que dos outros países, né, sabendo que isso está acontecendo, lançam mão de várias estratégias para que os efeitos da crise não sejam tão sentidos. Mas aí você fica segurando tanto a economia que chega uma hora que a crise chega para você porque você não aguenta mais segurar. Então, foi justamente o que aconteceu aqui no Brasil. Por isso que o motivo, não só dessa, mas de muitas outras crises do capitalismo, é essa interdependência do sistema econômico. Inclusive a de 29, tá? Porque ela poderia ter ficado restrita aos Estados Unidos e a gente sabe que ela tomou também proporções globais. Isolamento político dos países desenvolvidos. Isso não acontece. Os países, nem os países desenvolvidos, nem os não desenvolvidos ainda, os em desenvolvimentos, desenvolvem esse isolamento político. A gente tem aí, creio só a Coreia do Norte com esse tipo de postura política mundial. Mas assim, se tenta. Por exemplo, o presidente Trump ele tem uma política de isolamento político. Por ele, os Estados Unidos, né, América, como eles chamam, é América para os americanos. Então, eles, até resgatando aquelas políticas bem século XX, ele adota na forma de governo dele, porque ele tenta, gente, um isolamento político, mas é inviável no atual sistema e no atual formato de gerenciamento de mercado que a gente adotou, que a gente adota no século XXI. Então, por mais que ele tente esse isolacionismo, ele não acontece na prática. É mais um artifício panfletário que ele utiliza nos palanques e que ele se utiliza para tanto permanecer no poder quanto como está tentando agora a reeleição. Então, esse isolamento político não acontece e caso acontecesse, óbvio, poderia gerar uma crise, né? A gente tem o que aconteceu com a União Soviética, que foi justamente o que aconteceu, isolados politicamente e economicamente ruíram, mas não é o que acontece hoje. E a austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. A austeridade fiscal é quando você está em falência, né? Ou já declarou, ou quase declarando a moratória, e aí você tem que desenvolver uma série de medidas dentro de seu país de austeridade, redução de gastos. Aqui no Brasil, por exemplo, primeiro lugar que eles cortam, educação e ciência.
Então, a austeridade fiscal é quando você tem que reduzir gastos porque você está num momento de crise. Então, aqui no caso não seria um motivo, mas seria uma consequência, né, do assolamento de uma crise econômica. Por isso, ratificando a letra C, interdependência do sistema econômico, que é uma resposta de um motivo tanto para a crise de 2007/2008, quanto a crise de 29 e muitas outras crises. Aqui só o coraçãozinho ratificando a letra C. E nós temos agora uma segunda questão, que eu dividi em duas partes, devido ao tamanho dela. Primeiro, como sempre enunciado, a comparação entre os significados da atual crise econômica. Como assim atual crise econômica? Vamos ver as datas dessa legenda? 2011. Pessoal, se a gente sabe que rolou a crise de 2007, 2008, que chegou no Brasil em 2014, então a gente sabe que eles estão falando ainda daquela crise da primeira questão. Então, a comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises, pois, é como eu falei para vocês, por mais que duas crises econômicas possam e têm características similares e comuns, porque são momentos históricos que recorrentemente se repetem, elas também têm diferenças. Então, basicamente, o que ele está perguntando é qual é a diferença entre essas duas crises, a de 29 e a que assolou o mundo, né, no início dessa década. Vou ler o texto 1 e o texto 2. Desculpa. A Europa entrou em estado de exceção. O que é um estado de exceção? É um estado de crise. Personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no ciberespaço. Gente, eu particularmente achei esse trecho poético, mas ele resume a definição de um contexto que gera uma crise econômica. Não só a Europa, tá? Não só o continente europeu, mas todos os países do mundo estão imersos nesse contexto, estão sujeitos a isso, a tal contradição do capitalismo. Por quê? Esses tais estados de exceção, eles são forças econômicas obscuras, porque nós adotamos ainda hoje, né? Eu vou usar esse ainda não como se fosse minha opinião de que não deveria, é mais numa questão de que é uma política do século passado e nós adotamos, a tal política da mão invisível do mercado do Adam Smith. E você deixar o mercado à la vontade, né? Sem os governos estarem fiscalizando o que está acontecendo, também é um palco para que esse tipo de situação aconteça. Então, é justamente o que está sendo tratado nesse trecho, que essas tais transações diárias no cyberespaço, né, que são essas múltiplas transações que todos os dias nós fazemos, nós que eu digo em termos de tanto de indivíduos quanto de países, né? Porque só o fato de eu aqui no Brasil, por exemplo, mandar dinheiro para minha mãe todo mês que está no exterior, eu estou contribuindo para essas relações, porque se eventualmente acontecer uma crise, não só eu, como todo mundo que está no Brasil e que manda dinheiro para o exterior, pararia de mandar, ou pelo menos reduziria. Então, situações também pontuais individuais são alteradas ou são contribuintes para contextos de crise econômica. Esse é um trecho de um texto da Folha de São Paulo falando sobre esse contexto de crise que foi iniciado nos Estados Unidos em 2007. Estamos imersos, texto 2, estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto, desde a Grande Depressão iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Então, aqui, nessa questão, eu estou falando de duas crises norte-americanas que foram iniciadas por motivos diferentes, mas que têm características em comum, como todas as outras crises. E é justamente o que eles querem saber, gente. Quais são as características que diferem essas duas crises? Vamos lá, alternativa por alternativa. O crash da Bolsa em 1929 adveio, teve origem do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Gente, os Estados Unidos se envolveram na Primeira Guerra Mundial? Verdade? Certo. Isso foi bom para os Estados Unidos?
muito, porque eles saíram do lado vencedor, eles não tiveram o território deles arrasado, porque não houve nenhuma batalha dentro dos Estados Unidos, foi tudo na Europa. E aí, eles desenvolveram a indústria deles e no final da guerra, basicamente, eram os credores, tanto em termos de empréstimo quanto em termos de fornecedor de bens de consumo diversos para a Europa. Então, a Primeira Guerra foi muito boa para os Estados Unidos. Mas não foi o que gerou a crise de 29, gente. Foi a ingenuidade norte-americana de achar que a Europa não ia se reconstruir. E aí eles não frearam a produção em larga escala, como eles estavam fazendo, enquanto a Europa estava em crise. Foi aquela questão de deixar o mercado à la vontade, de não havia uma mão que gerenciasse, em termos de governo, o mercado. E aí toda aquela situação pôde acontecer. Então, esse não é o motivo. A crise de 29 não adveio disso. Adveio, como nós falamos na questão anterior, da questão da superprodução de bens de consumo. A atual crise é resultado dos gastos militares dos Estados Unidos nas guerras do Afeganistão e Iraque. Sim, pessoal, os Estados Unidos gastam muito em guerras. Eles despendem anualmente a maior quantidade de dinheiro para guerras que todos os outros países do mundo juntos despendem. Mas isso não é o motivo da crise de 2007 e nem até agora foi motivo de nenhuma crise. Pode ser para eles, enfim, o motivo de algum pequeno momento de crise interno, né, já que eles destinam muito dinheiro para o exército, mas não foi algo que chegou a proporções globais, não. Na letra B, a crise de 29 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Eles estavam produzindo demais porque achavam que a Europa ia ficar em crise para sempre. Eles não iam se reerguer, né, voltar, montar novamente sua indústria, iam ficar a vida toda dependente de empréstimo norte-americano. Tá aí o motivo que foi o cenário, né, o desencadeador da crise de 29. E a atual crise resultou da especulação financeira, foi o que a gente falou na primeira questão. Eles deixaram a especulação financeira acontecer, deixaram os bancos ficar aceitando hipoteca de qualquer pessoa e não controlaram isso. E da expansão desmedida do crédito bancário. Então, era dado crédito bancário a qualquer um que pedisse e ficava se especulando imóvel. Ah, vamos lá, comprando imóvel, banco comprando imóvel. Chega uma hora que você tem muitos imóveis e dinheiro mesmo não tinha. Então, por isso que a letra B, e aí justifica o porquê essas duas crises têm lá a sua origem diferenciada. Rapidamente, nas outras questões, o porquê elas não estão corretas. A crise de 29 foi resultado da concorrência dos países europeus reconstituídos após a Primeira Guerra. Não foi resultado da concorrência. O problema mesmo foi a questão da superprodução, porque quando a Europa se reergueu, ela já não se reergueu lançando concorrência não, pessoal. Ela se reergueu e ela já conseguia se autogerir, mas não conseguia ainda vender para o mundo. A atual crise se associa à emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos. Quem são os BRICS? O BRICS é um fórum de países em desenvolvimento, países emergentes, a saber, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? West and South Africa. Bom, aqui era um projeto, né, que seriam os novos donos do mercado, os novos pontos de potências financeiras, mas o que acabou que aconteceu foi que Brasil, a crise de 2014 acabou com o sonho do Brasil de um dia esse país há de ser grande. Rússia, as crises internas, né, principalmente gerado pela confusão na Crimeia e com a Ucrânia, também saiu de cena. Índia, apesar de ser um país com muita potência, muita gente inteligente na Índia, né, eles têm um potencial científico muito bom, não deslanchou. A África do Sul, infelizmente, não é preconceito da minha parte, mas é muito difícil um país africano despontar,
e a gente tem aí a China como único emergente que realmente despontou, inclusive hoje briga com os Estados Unidos em muitos pontos. Então não, pessoal, não tem a ver com a emergência desse projeto que já literalmente nasceu flopado. O crash da Bolsa de 29 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense. Justamente não foi o excesso, foi a completa falta. Não havia proteção ao setor. Eles deixaram como Adam Smith propôs, o mercado com a sua mão invisível. E a atual tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política do livre mercado. A internacionalização das empresas e o avanço da política do livre mercado não foi a origem da crise. Isso é um processo que acontece no capitalismo normalmente, tá? As empresas se internacionalizam, tá aí o McDonald's em todos os lugares do mundo, e também o livre mercado, que é um das grandes pilares do capitalismo. Isso geram crises? Geram, mas não foi necessariamente o que gerou a crise de 2007, foi realmente a questão imobiliária, a questão da especulação imobiliária e do crédito desmedido. Tem uma relação indireta ou direta até com essa política do livre mercado? Claro que tem, pessoal. Todas as crises no capitalismo têm essa relação. Mas não essa internacionalização das empresas. Isso que não deixou a alternativa passível de estar certa. A crise de 29 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de comércio. Mesmo erro da anterior. Não havia essa política. Talvez se o houvesse, a crise não tivesse acontecido. E a atual resultou do excesso de regulamentação do governo desse país sobre o sistema monetário. As duas partes da alternativa estão falando da mesma coisa e esta mesma coisa não aconteceu, já que se tivesse havido alguma regulamentação, mesmo que não em excesso, essas duas crises poderiam ter sido evitadas, tanto de 29 como a atual. O que aconteceu foi que elas aconteceram porque não havia justamente essa fiscalização. Os bancos estavam fazendo o que eles bem entendiam. Então, ratificando, letra B, coraçãozinho nela. Próxima questão, eu tenho aqui mais uma questão sobre crise econômica, falando novamente daquela crise de 2007, né, que é uma das mais importantes do século XXI. A situação ilustra uma crise econômica que implica. O que é implicar? Consequência. O jovem espanhol Daniel se sente perdido. Seu diploma de desenhista industrial e seu autoconhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar um rumo. O cara é super preparado, super gabaritado. Mas a taxa de desemprego, que supera 52%, entre os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. O cara é super preparado e não tem emprego. O que está acontecendo? Crise. Ele está convencido de que seu futuro profissional não está na Espanha, como de pelo menos 120 mil conterrâneos que emigraram nos últimos 2 anos. No contexto dessa crise que teve em 2007, o que aconteceu na Europa? O fenômeno dos PIGs. Quem são os PIGs? Portugal, Irlanda, Grécia, Itália e Espanha. O S aqui é de Espanha. Que são os primos pobres da União Europeia, que foram praticamente segurados pela Alemanha, né, durante essa crise. É o reflexo da crise norte-americana na Europa, o que gerou, inclusive, a insatisfação do Reino Unido, que, inclusive, se retirou da União Europeia nesse contexto. O Brexit. O irmão dele, que é engenheiro agrônomo, conseguiu um emprego no Chile, fora da Europa. Atualmente, Daniel participa de uma oficina de procura de emprego em países como Brasil, Alemanha e China. Por que Brasil e China? BRICS. A crise não tinha chegado ainda no Brasil, tá? Porque a Alemanha, por mais que estivesse no meio da crise, ainda é o coração da União Europeia. Então lá não tem crise, pessoal. Não teve até agora. Mas enfim, pode acontecer. A oficina é oferecida por uma universidade espanhola. Então, quais que são as consequências desse tipo de crise? A valorização do trabalho fabril, o cara tem um mega currículo e ele está desempregado, então não é valorização do trabalho fabril. A expansão dos recursos tecnológicos, gente, não é só o Brasil. Tá, é o Brasil na proporção que o Brasil faz, mas não é só o Brasil que corta recurso tecnológico, de ciência e de educação,
quando tem crise não, tá? Então não tem como expandir, geralmente, normalmente, esse tipo de setor em situação de crise. Exportação da mão de obra qualificada. Gente, o que aconteceu com o Daniel? Ele foi-se embora da Espanha. E é um fenômeno que acontece muito no Brasil, que é a tal da fuga de cérebros. Pessoas super capacitadas aqui no país, cientistas de ponta, não tem um setor de ciência aqui consolidado no país, vão para os Estados Unidos. E aí, no caso, é uma crise não econômica, mas uma crise mesmo educacional, de ciência, de tecnologia. Mas isso também acontece em outros países, essa tal fuga de cérebros, essa tal exportação de mão de obra qualificada, quando estes países estão em situação de crise. A diversificação dos mercados produtivos. Gente, quando você está em crise, você quer sobreviver. Você não diversifica mercado, você não expande mercado. E intensificação dos intercâmbios estudantis. Gente, ele não está fazendo intercâmbio, ele nem é estudante, ele já é formado. Então, não é assim, para ele se aumentar de cultura. É porque realmente não tem emprego no país dele. Então, gente, esse era o meu recado aqui, só ratificando a letra C. Tava cheio de coraçõezinhos porque eu só encontrei essa questão já marcada. Mas só ratificando que as duas principais crises eu trouxe aqui para vocês, né? Nesse contexto de trabalhar em cima das questões, porque as questões trazem um contexto bacana, então eu prefiro assim. Eu espero que tenha ficado no entendimento de todos. Sei que essa aula ficou um pouco longa, mas não tem como a gente falar de atualidades sem puxar uma coisa ou outra. Então isso acabou acontecendo, mas eu espero que vocês tenham entendido os principais conceitos, o que tem de comum nas duas crises, o que teve de motivador novo. Entender que o que está acontecendo hoje, gente, é muito influenciador nas crises que virão e nas que estão acontecendo. A gente está no meio de uma pandemia, por exemplo, então o mundo inteiro está em crise. Óbvio que tem muita gente ganhando dinheiro devido à pandemia, como eu falei para vocês, que na crise de 2007 e também na de 29, tá, gente? Sempre tem alguém se dando bem, mas a massa, geralmente, é quem sai prejudicada. Essa é a minha mensagem a vocês. Espero que tenha ficado contente. Deixem dúvidas nos comentários e a gente se vê nas próximas aulas.